Como eu falei no início, hoje é também o dia que nós celebramos Santa Ceia. Nós celebramos aqui pela manhã, celebraremos também à noite. E você que está acompanhando a gente em casa, você pode preparar um suco de uva, um pedaço de pão. Se você não tiver o suco de uva, eu digo para você que você pode também separar água, porque o que nós fazemos tem um símbolo espiritual e um valor espiritual. Quando nós ceamos a ceia do Senhor, nós reconhecemos e participamos da sua morte e sua ressurreição. Nesse clima de celebração de Santa Ceia, eu quero convidar você a meditar um pouquinho comigo numa mensagem que eu chamei Vivendo de Celebrações. Essa mensagem eu dividi em duas partes. Uma parte a gente vai ouvir hoje pela manhã, outra parte a gente vai ouvir hoje pela noite. E hoje nós estamos, como falei, no quinto domingo da Quaresma, é uma contagem regressiva. Eu gosto de contagens regressivas, porque à medida que a gente vai chegando no zero, o meu coração ele bate mais intensamente. Talvez um pouco até de ansiedade ou de expectativa. Tudo aquilo que eu coloco como meta, o dia tal que vai acontecer tal coisa, hoje que é nosso primeiro domingo com culto na parte da manhã, eu vivenciei contagens regressivas. Contagens regressivas, elas fazem com que uma certa euforia tome conta. Ela nos dá expectativa e esperança, porque existe algo no qual a gente vai estar focando a nossa mente. Daqui a 2 semanas, daqui a 14 dias, metade de um mês, a gente vai estar celebrando a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. Mas não somente isso, mas a gente tem a oportunidade de ter a nossa esperança renovada. Porque essa esperança, ela só vem da experiência pessoal do Evangelho em nossas vidas. A morte de Jesus Cristo, a ressurreição dele só faz sentido na nossa vida se isso veio seguido de uma experiência pessoal nossa. Particularmente, eu gosto muito de festa e hoje, pela manhã, eu compartilhei a respeito disso com minha esposa. São nesses momentos que as pessoas estão reunidas e existe sempre um motivo comum para se celebrar. Seja um aniversário, um casamento, uma formatura, uma promoção. Existem tantos motivos que merecem uma celebração, mas uma coisa que eu digo é que desde a minha infância, eu sempre gostei muito de festa. Festa de aniversário, festa na escola, festa na igreja. Celebração é uma coisa que mexe comigo. E uma coisa em especial nessas festas é que ao longo dos últimos anos eu tenho aprendido, não num ritmo como eu gostaria, mas eu tenho aprendido como a preparar tudo para que todos os convidados fiquem à vontade. A minha esposa, por outro lado, parece que ela nasceu com essa característica. Exatamente o que colocar aonde, como as coisas funcionam, o que deixaria o ambiente melhor, organizado, harmonioso. Ela se ocupa com os detalhes, com a decoração, com o cardápio, com o espaço, com a iluminação. Eu não sei como ela consegue processar tudo tão bem, tão rápido. Mas o que é mais gratificante nessa história que eu estou contando para vocês é que ela é minha esposa. E o fato dela ser minha esposa faz com que ela não use essa qualidade que ela tem somente quando vai fazer festa para os outros, mas a gente tem vivenciado momentos de celebração em nossa família, dentro do nosso lar. Celebração é algo que faz parte da minha vida muito intensamente. Deus nos dá a oportunidade
através dessas celebrações, de vivermos a vida que Jesus disse: eu vim para que tivesseis vida e vida abundante. Toda vez que nós celebramos alguma coisa, as pessoas que convivem mais próximos da gente sabem que a gente não fala não para uma celebração. Porque toda vez que nós celebramos, a alegria que existe na celebração, ela transborda. E outras pessoas também são impactadas por essa alegria. Então, você ouviu falar um pouquinho do porquê que eu gosto de falar em festa, em especial. Eu quero compartilhar com você 2 motivos para celebrar. Um deles será hoje pela manhã e outro será à noite. São 2 motivos. Eu falei que são 2 partes dessa celebração, né? Vivendo de celebrações, essa ministração. 2 motivos. Um motivo eu vou dar para você hoje pela manhã. E outro motivo eu vou dar para você à noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías. Você também pode acompanhar pela internet, a gente vai estar projetando essa passagem aqui atrás. A versão que eu vou estar usando é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Então, Isaías, capítulo 43, e a gente vai ler a partir do versículo 16. Isaías 43, a partir do versículo 16. Há muito tempo, o Senhor abriu um caminho no mar, uma estrada no meio das águas perigosas. Ele derrotou um poderoso exército, um exército de carros e cavalos de guerra. Eles caíram para nunca mais se levantar. Acabaram-se como um pavio que está se apagando. Mas agora o Senhor diz ao seu povo: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo, pois agora vou fazer uma coisa nova, que vai acontecer logo, e de repente vocês a verão. Serei louvado, prepararei um caminho no deserto, e farei com que estradas passem em terras secas. Serei louvado pelos animais selvagens, pelos chacais e pelos avestruzes. Pois farei com que jorrem fontes no deserto, e com que rios corram pelas terras secas, para dar de beber ao meu povo escolhido. Este é o povo que criei para que fosse meu, a fim de que desse louvores ao meu nome. Vamos orar? Podem ficar sentados mesmo? Senhor nosso Deus, essa palavra é a palavra que o Senhor nos dá hoje para meditarmos. E nós cremos porque a Bíblia diz que a Tua palavra jamais volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o qual foi lançada. Pai querido, nós te pedimos que o nosso coração hoje seja terreno fértil e que essa palavra faça sentido para nós. E que nós possamos tomar um posicionamento a respeito dela. E em resposta ao Senhor, nós queremos agir de maneira que o Teu nome seja honrado e glorificado através da nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Isaías está falando do que nesse texto que a gente leu? As metáforas e as comparações que a gente encontra na palavra de Deus são ricas em detalhes. Primeiro, Isaías fala a respeito da saída do povo hebreu da escravidão do Egito, e quando passaram pelo Mar Morto e todo o exército do faraó foi aniquilado naquele momento. Mas ele também fala agora de maneira figurativa que ele vai abrir uma estrada no deserto, que fontes jorrarão no deserto. O que ele quer dizer com isso? Certa vez eu vi um pastor que compartilhou algo interessante comigo, que a mensagem que ele pregava era sempre a mesma, por um bom tempo. E em um determinado momento, a mensagem que ele pregou foi a mesma por quase um ano. E eu perguntei para ele: por que você prega dessa maneira? A mesma mensagem, domingo após domingo, ocasião após ocasião. E ele respondeu de uma maneira bem simples: enquanto eu não ver mudança na igreja com relação àquilo que Deus colocou no meu coração,
é sinal de que eles ainda não entenderam qual é a vontade de Deus para essa igreja. Então eu continuo pregando até que eles entendam, até que eu veja mudança. Particularmente, eu não sei como ele consegue fazer isso, porque é uma estratégia arriscada, e como você vai conseguir manter a atenção das pessoas para ouvirem sempre a mesma coisa? Eu não quero desmerecer, com isso tudo que eu falei, um pouco da história que eu contei no começo, essa passagem que nós lemos de Isaías, e o testemunho desse pastor do que eu falei, eu não quero desmerecer nem a mim mesmo, porque eu guardo lembranças de celebrações, e com muito carinho, mas eu também não quero desmerecer essa estratégia do pastor que repete sempre de novo a mesma mensagem até que a igreja entenda. Eu falei no início de a gente preparar celebrações e como que é meu gosto a respeito de celebrações, o que isso mexe comigo e o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você hoje, nessa manhã, é que o que você entende, na verdade é uma questão que eu quero que você reflita. O que você entende como sendo os motivos para que Isaías falasse ao povo de Israel, para que ele não fique vivendo essas histórias do passado? Por que Isaías falou isso? E eu digo para você que são os mesmos motivos pelos quais Deus escolheu que esse texto estivesse presente na Bíblia para que nós tivéssemos acesso a ele hoje. Então, o motivo pelo qual Isaías falou para o povo é o mesmo motivo pelo qual nós estamos lendo esse texto hoje. No início do texto que a gente lê assim: há muito tempo o Senhor abriu um caminho no mar, uma estrada no meio das águas perigosas. Ele derrotou um poderoso exército, um exército de carros e cavalos de guerra. Eles caíram para nunca mais se levantar. Acabaram-se como um pavio que está se apagando. Mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Deus sabe as vitórias que nós vivemos no passado. E Deus sabe que as vitórias que cada um de nós viveu no passado ocupam um espaço importante na nossa lembrança e nas nossas emoções. Por isso, exatamente porque Deus sabe da importância dessas celebrações na nossa vida, é por isso que eu vou desenvolver com você 3 pontos que vão fazer com que a gente enxergue o que Deus quer que ocupe realmente o nosso pensamento. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é que viver e revivenciar as experiências passadas nos impedem de enxergar o presente à nossa volta. Não sei se faz sentido para você, mas se você fica lembrando do passado e na tua imaginação revivendo aquela experiência, você não está no presente e desenvolve uma certa, eu vou chamar aqui de preguiça espiritual e preguiça de fé. Sabe, a fé, por definição na Bíblia, é a certeza das coisas que ainda não são. Mas se nós não estamos ocupando nossa mente com aquilo que é fé, esperança, se nós estamos nos ocupando com a glória passada, nós não estamos vivendo de fé em fé. Ao invés da gente focar naquilo que Deus fará em nós e por nós, e através de nós, para a glória dele mesmo, a gente fica pensando nas experiências que se passaram e por que já acabaram, por que não é mais como era. E isso acaba fazendo com que a gente ande numa linha muito tênue entre a nostalgia e a reclamação. Nostalgia
Tem gente que romantiza a nostalgia. Ah, aquela época maravilhosa. Mas a nostalgia nada mais é do que um efeito colateral da nossa ingratidão com o que Deus faz hoje na nossa vida. Lembre das experiências do povo de Israel. Eles não vão mais ter o mar para atravessar, eles já atravessaram. Eles não vão mais ter aqueles povos para conquistar, porque já conquistaram. De que adianta para eles, Deus fez com que a gente passasse pelo mar, que maravilha foi aquele milagre, né? Como foi bom aquele livramento. Olha, quando a gente conquistou as cidades aqui de Canaã, olha como foi forte a mão de Deus. Vocês percebem que pela entonação da minha voz, eu não estou glorificando a Deus? Por mais que se eu transcrevesse essas palavras, eu podia ler de maneira diferente. Deus no passado fez com que a gente passasse o mar e o Egito todo o exército foi afogado ali. Deus fez com que a gente conquistasse as cidades e hoje estamos aqui. Vocês percebem como a entonação da minha voz mudou completamente o que eu disse? A primeira vez eu estava falando de uma maneira nostálgica, que de fato mostra que eu não estou contente com o presente hoje. Eu dou a conotação de que o fato de Deus ter ajudado no passado não está ajudando agora. De Deus ter se movido no passado não está se movendo agora. Na segunda maneira, como eu falei, eu disse que não, eu hoje estou feliz porque Deus fez aquilo. Mas na minha entonação de voz, eu também quero fazer com que você perceba que não é porque Ele fez no passado que Ele não vai fazer hoje de novo, de maneira diferente. Nós precisamos perceber, e esse é o segundo ponto, que nós estamos em um novo tempo, com novas possibilidades, e isso abre caminho para que Deus haja através de nossas vidas. Olha que nós lemos logo em seguida ali, pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente vocês a virão. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração e no coração da minha esposa, quando nós chegamos aqui, porque eu confesso para vocês que foi uma quebra de paradigma e uma expectativa, digamos assim, frustrada, porque quando nós chegamos, imaginamos uma coisa e era outra. Isso acontece quando nós colocamos expectativas em olhos humanos. O que Deus quer colocar no nosso coração, e graças a Deus nós pudemos entender isso, é que o que nos move não deve ser aquilo que nós vemos. O que nos move deve ser aquilo que nós cremos. Não é para a gente esquecer o passado. O ponto é não vivermos o passado. Agora vou fazer uma coisa nova que logo vai acontecer e de repente vocês a verão. Presta atenção nos detalhes. Eu digo para mim também e para minha esposa, nós conversamos algumas vezes sobre isso. Olha o que Deus está fazendo agora. Se você não prestar atenção, você não vai enxergar. O terceiro ponto, lembrando de novo, o primeiro é, viver as experiências do passado nos impede de enxergar o presente. O segundo, perceber que a gente está num novo tempo, abre nossos olhos para enxergarmos as oportunidades que Deus está nos dando. O terceiro ponto, colocar-se em marcha para aquilo que vai acontecer, descobre uma multidão de bênçãos que estavam ocultas ao nosso Deus. Então não é somente você não viver mais no passado, não é somente você observar o que está acontecendo à tua volta, presta atenção no que está acontecendo, mas o terceiro ponto é você se movimentar nesse sentido.
É sair da passividade e ir para a atividade. Olha só o que diz ali: prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Serei louvado pelos animais selvagens, pelos chacais e pelos avestruzes, pois farei com que jorrem fontes no deserto e com que rios corram pelas terras secas, para dar de beber ao meu povo escolhido. Este é o povo que criei para que fosse meu, a fim de que desse louvores ao meu nome. Uma coisa que me vem à mente agora é que a palavra de Deus aqui não está falando de que quem vai louvar o nome dele são os animais conhecidos como puros, e sim animais impuros. A gente tem duas opções nesse momento, e somente duas opções. Ou nós escolhemos sermos pivô na ação de Deus, para mudar aquilo que tanto você quanto eu enxergamos que pode ser mudado. Com toda certeza, se você olhar em volta de você nesse momento, procure nos detalhes o que poderia ser diferente aqui, o que poderia ser diferente ali. Se você pensou com toda a certeza, eu digo que você teve uma resposta. Alguma coisa veio na sua mente. Alguma coisa podia ser diferente. Talvez essa igreja podia estar cheia. Talvez pudesse ter mais gente no louvor aqui. Talvez a grama pudesse estar toda cortada ao mesmo tempo. Talvez a gente não tivesse infiltração. Talvez a gente estivesse em outro lugar. Talvez alguma coisa Deus colocou na tua mente nesse momento. Do que podia ser diferente? Então, as duas opções é: ou você se torna um pivô na ação de Deus para mudar aquilo que passou na tua mente e que você enxergou. E eu creio que porque você está aqui é porque Deus tem algo especial para a tua vida. Se você está acompanhando pela internet é porque algo especial para a tua vida Deus tem preparado. Então você pode ser pivô nessa mudança, no sentido daquilo que você enxergou, ou você pode ser um espectador, que somente vai ver Deus agindo na vida dos outros, e não vai ver Deus agir através de você para os outros. Só tem essas duas opções: ou você coloca-se numa posição ativa, ou você fica numa posição passiva. Uma ou outra. Em meio às dificuldades e à aparente falta de direção que o deserto nos proporciona, você pode ser instrumento de Deus para apontar o caminho. Não foi isso que nós lemos ali? Prepararei um caminho no deserto, uma estrada plana para que as pessoas passem. Eu já vi alguns filmes, eu nunca andei no deserto, mas eu já vi alguns filmes que as pessoas se perdem no meio daquelas dunas porque não tem senso de direção. Ou talvez você possa ser então um instrumento ativo nas mãos de Deus, não somente como um caminho no deserto, mas também sendo como um rio do qual flui a água que vem da fonte da vida. Jesus Cristo diz que eu sou a água da vida. Se você se coloca na posição ativa, de você vai fluir dessa mesma água, porque Deus vai estar se manifestando na tua vida, e você vai ser a fonte plantada no deserto, em que outras pessoas possam se direcionar. Vão beber da fonte? Vão, mas você não você vai ser um rio no meio do deserto. As pessoas vão beber dessa água? Vão, mas você não é a fonte. Você é o que conduz essa fonte, até que as pessoas possam chegar à fonte mesmo, beber diretamente de Jesus. Para concluir essa mensagem, as vitórias, as celebrações, as conquistas do passado, elas não devem ser esquecidas, de forma alguma. Mas sim, elas devem ser um lembrete
de que Deus age, que Deus faz maravilhas, que Deus opera milagres. E a gente, então, nesse sentido, não pode viver preso nesse passado. E sim, a gente pode e deve se colocar em ação hoje, para que, através da maneira como a gente agiu no passado, celebrando as vitórias de Deus, nós possamos agir hoje também, celebrando não as vitórias do passado, mas as vitórias que nós vemos hoje. E aí, a gente vai ser suprido com a abundância de vida que nós lemos no Evangelho. O resultado disso tudo vai ser que tanto você quanto as pessoas que se juntarem em família de Deus por causa do teu posicionamento hoje e por causa das tuas atitudes, essas pessoas serão conhecidas como um povo de Deus. Um povo que louva o nome do Senhor. Um povo que louva com a boca. Um povo que louva com o espírito. E um povo que louva com as atitudes. Com certeza o Espírito Santo te mostrou alguma coisa para fazer hoje. Eu tenho essa convicção de que Deus te mostrou o que fazer. E hoje, quando a gente participar da Santa Ceia daqui a pouquinho, quando nós participamos da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós podemos colocar a nossa fé em ação. Você não precisa morrer pelas pessoas, não é isso que estou pedindo, Jesus já fez isso. Mas você pode ser um canal ativo das bênçãos de Deus para o outro. Quando nós decidimos fazer aquilo que Deus coloca no nosso coração, a nossa vida começa a espelhar a vida de Cristo. Esse é o objetivo. É que a glória do Senhor seja vista em nós. Não é nossa glória. Nós somos um espelho que vai refletir para os outros a glória do Senhor.